é que mais da metade dos parlamentares que votaram pelo impeachment na Câmara dos Deputados faziam referência a Deus. E isso não é por acaso. As igrejas evangélicas conservadoras têm a maior bancada organizada do Congresso Nacional. E isso está vinculado, isso também não é por acaso. Veja, quando eu falei antes que nós melhoramos a vida do povo, ampliando a capacidade de consumo do povo, mas sem politizar, bom, quem é que construiu o discurso que deu liga para isso? A teologia da prosperidade, que é a doutrina dessas igrejas evangélicas conservadoras. A ideia do esforço individual, o meu vínculo com Deus e com a família. Então, esses caras surfaram, o PT foi complacente com o crescimento, quer dizer, fez uma política de boa vizinhança. Diga-se também, as companheiras que falaram aqui de misoginia, a nossa companheira presidenta Dilma, no tema dos direitos das mulheres, é conservadora, quero falar isso claramente, é conservadora, ela não é progressista nessas questões, ela não é progressista nessas questões, ela abandonou ou não se empenhou na maior parte da pauta histórica da defesa das mulheres. Eu, por exemplo, se alguém me perguntar qual a coisa que mais eu me envergonho foi ver a presidenta no dia da inauguração do Templo de Salomão. Busquem no YouTube o Templo de Salomão. Tá certo? Assim, concessões que nós fizemos a uma gente que é muito conservadora. E a maioria desse pessoal se voltou contra nós agora. Ou seja, nós alimentamos, cria cuervos, né? Nós alimentamos gente que furou os nossos olhos. E em relação às eleições de 2016, está instalada uma confusão imensa. Por quê? 2016, as eleições municipais agora. Está instalada uma confusão muito grande, porque a maioria de nós acha que o ambiente é favorável à direita. A batalha, entretanto, que vai ser decisiva é a batalha das grandes capitais, especialmente em São Paulo. O quadro em São Paulo é muito confuso, porque a direita está dividida. Não é impossível que a gente consiga colocar o Fernando Haddad no segundo turno, num cenário desse. O que já seria uma vitória imensa do ponto de vista político. No Rio de Janeiro também tem um quadro confuso desse ponto de vista. Porque tanto tem a candidatura do deputado do PSOL, que agora me escapa o nome, quanto tem o Freixo, quanto tem a possível candidatura da companheira do PCdoB, tá certo? Então nós temos possibilidade, Andira, temos possibilidade de ter... Então assim, embora o quadro seja ruim, nós podemos neutralizar, não ter uma derrota de conjunto. A gente pode, em alguns locais, ter um desempenho que compense um resultado aritmético ruim com vitórias políticas simbólicas, né? Agora, se vocês tenham claro que o quadro é de muita confusão. Vamos falar as coisas de maneira prática. Tem milhares de pessoas que há 8, 10 anos estavam no governo, que hoje estão se preparando para voltar à vida profissional normal. Então vocês imaginam o grau de, além da confusão política que está instalada, é esse nível de... Penúltima questão, sobre 2018, certo? Alguém aqui tocou. Eu acho que o melhor cenário para nós é que se o Lula seja candidato. É aquele com que a gente tem mais chances de vitória eleitoral. O problema que existe, do meu ponto de vista, é que o Lula precisa assumir claramente uma autocrítica em relação ao que ocorreu nos últimos anos. Porque ele é o principal responsável por tudo de bom e por tudo de ruim que nós tivemos. E ele precisa fazer esse debate com clareza. Ele precisa ter isso claro, inclusive. E ele oscila em relação a isso. Em momentos, vários debates que foram feitos nos últimos 2 ou 3 meses, que ele fez um reconhecimento muito profundo dos erros que foram cometidos. Em alguns outros momentos, isso vira... isso some da pauta. Por que isso é importante? Porque é óbvio que não basta que a gente ganhe a eleição de 2018. Você tem que ganhar para não ter o mesmo desfecho, não? Para ter projeto. Certo? Então esse debate precisa ser posto sobre a mesa.
E ele não é posto sobre a mesa de maneira fria, ele é posto sobre a mesa agora, nesse processo de mobilização e discussão com a sociedade. Vejam, por exemplo, o discurso que ele fez no Rio de Janeiro, naquela manifestação nos Arcos da Lapa. Se for aquilo ali, eu acho ótimo. Porque ali ele colocou todas as questões que foram postas aqui, estão todas lá direito, estão do jeito certo. Mas também tem outros momentos em que, então, sem entrar em detalhe, tem muita confusão ainda que precisa ser limpada. Agora, eleitoralmente falando, é o melhor para nós. Agora, entendam que isso é, estrategicamente falando, ruim. Por que eu, por exemplo, fui 100% a favor da Dilma ser candidata em 2010 e 2014? Porque para mim era essencial que o PT não ficasse dependente de uma pessoa. E não é o PT, é a esquerda. Então, estrategicamente falando, é uma derrota. Que a gente seja obrigado a, para ter chance de vitória, recorrer, tá certo, a quem já foi 2 vezes candidato. Porque a questão é, e se eles prendem? E se acontece uma tragédia? Nós ficamos, vamos fazer o quê? Não pode ser um partido, um movimento social, uma classe, não pode depender de uma pessoa. Né? E última coisa, quanto ao que o colega falou, eu respondi em parte falando, o PT quer fazer, e já está fazendo, ontem teve uma reunião do Diretório Nacional do PT que aprovou um documento interessante sobre isso, fazendo muitas críticas e autocríticas. Então, mas é uma luta pelo poder, sim. Aí tem uma coisa que um amigo nosso no Brasil difunde erradamente, na minha opinião, que é o Frei Beto, que ele fala o seguinte, o PT abandonou o projeto de nação por um projeto de poder. Então ele usa a palavra poder no sentido que a direita tradicionalmente usa. A política é uma coisa suja, poder é uma coisa suja, claro, né? É uma coisa suja, então a gente não luta pelo poder e só eles mantêm o poder. Nós temos que lutar pelo poder, nós temos que dizer isso claramente. Nós queremos que a maioria do povo tenha nas suas mãos os instrumentos de poder. Porque se nós não tivermos, alguém vai ter, e vão ser eles. Veja, essa ideia de poder pelo poder, no sentido micro eu entendo. Ou seja, as pessoas que lutam para ter o controle das coisas. Mas quando a gente fala no sentido macro da sociedade, a palavra poder está certa, não está errada. Ou seja, quando a gente analisa no micro, eu entendo e concordo que é muito ruim aquela pessoa que luta pelo poder, né, pelo poder. Então, nisso eu estou de acordo. Mas quando a gente fala na sociedade, nós temos que usar com gosto a palavra poder. Uma das falhas que nós cometemos, os erros que a gente cometeu esses anos, foi não ter tirado da burguesia, do empresariado, da direita brasileira, os instrumentos de poder que eles têm. E nós tivemos oportunidade em alguns momentos de fazer isso, e a gente não fez, e o resultado hoje é esse. Tá certo? É isso. Ok. Desculpa, ficou uma questão não respondida da colega sobre o que a gente poderia fazer daqui de Berlim ou não. E ele falou. Tomar algumas atitudes locais e seguir. De Berlim popular. Então, vamos dar sequência rapidamente. Vai ter réplica ou não? Só seguir as meninas. Não, seguir. Eu acho que a gente tem que seguir porque tem gente anotado aqui, porque senão não vai dar tempo pelo horário. Tá se alongando muito. Então você pode continuar. Eu vou falar rapidinho. Meu nome é Dili, são 2 coisinhas, né? Isamir me lembrou agora de uma coisa que a gente tem que conversar na toda essa possibilidade, ou na verdade mais do que uma possibilidade, o interesse que a gente tem de organizar em rede com pessoas de outras cidades uma caravana para Bruxelas. Então também a gente coloca aqui para quem quiser discutir essa questão. E uma pergunta curtinha que é como a gente combina lei antiterrorismo com esta questão de mobilização e organização. Eu até hoje confesso que eu não entendo muito bem lei antiterrorismo, mas entendo basicamente o que ela pode significar. Então, gostaria que comentasse. Ok, você. Como é o teu nome? Etienne. Bom, primeiramente, obrigada por estar aqui presente, discutindo com a gente. O que você falou agora sobre poder, eu concordo absolutamente, porque, bom, sendo meio honesta, eu não me sinto contemplada pelo PT, eu me sinto contemplada mais em representatividade pelas políticas do PSOL,
mas existe a questão da governabilidade. Né? Então, por questão estratégica, eu agora ofereço todo o meu apoio à situação que está passando o PT. Sobre a questão de 2018, supondo que a esquerda consiga se restabelecer no poder. Uma pergunta que eu tenho sobre a sua opinião pessoal, o que vai acontecer em relação ao PT e a questão da autocrítica? O PT precisa fazer autocrítica? Precisa. Isso foi falado aqui várias vezes. Mas vai fazer? Em qual áreas você imagina que vai acontecer mais progresso, mais avanço? Quais as lições que você acha que o PT está aprendendo, poderia aprender com a situação que está acontecendo hoje? Segunda questão, você mencionou mais cedo sobre o período entre a derrota na Câmara e o Senado, sobre ter sido pedagógico, que eu também concordo bastante. Que a gente perdeu na questão institucional, mas a gente ganhou opinião pública, né? A mídia internacional está basicamente toda falando sobre o golpe. E a questão também do governo do Temer atual, que se ele entraria suave ou não, e ele entrou com tudo e está desconstruindo bastante coisa. Qual você acha que vai ser o ganho da população imediato com esse aprendizado, com essa descoberta da mídia internacional, a descoberta do quão fundo o governo Temer está indo? E a última questão, que é mais um ponto sobre a misoginia, que você tocou na questão que a Dilma ela é conservadora nessa questão, que é uma coisa que me magoa muito em relação ao governo atual, que reconhece-se que com o governo do PT houve avanços na questão de cotas, de paridade, mas em outras coisas no sentido que eu acho mais básicas do que isso, que é a questão da autonomia sobre o próprio corpo e a questão do aborto, especialmente agora com o surto de Zika, que eu, como mulher, me senti abandonada completamente pelo governo. Assim, completamente. Mas houve a questão do ataque à presidente de forma misógina. Que, por mais que não tenha sido por isso, questão que a direita é machista porque convém, né, e que a questão é que não é questão de ser insuportável para a direita ou não ser uma mulher, mas se a esquerda está pensando no que pode ser utilizado como arma pela direita. Porque, no final das contas, por mais que não tenha sido esse o motivo, isso, digamos assim, enfraqueceu a posição dela atualmente. E aí acaba sendo uma questão interna de que não houve um fortalecimento da mulher, e isso em contraste, digamos, em concordância com isso, não houve um fortalecimento da presidente. Enfim, isso foi mais um comentário do que uma pergunta. Agora... Desculpa, Jamile. Jamile, então. Eu queria só rapidamente retornar e reforçar um pouco a questão que a Sandra mencionou e outras companheiras aqui na roda sobre a questão racial, a situação racial e o descaso, eu boto aqui entre aspas, do governo em relação à população negra brasileira. Coloquei entre aspas porque eu reconheço e sou muito feliz pelos avanços que a população negra, principalmente jovem, universitária, assim, o governo PT favoreceu a inserção da população negra quase que, não vou dizer em massa, porque não foi mais significativa no espaço universitário e, portanto, no espaço
profissional mais reconhecido socialmente, mais, tipo, tendo acesso a estar sendo representado numa outro tipo de posição na sociedade. Mas também eu gostaria, assim, novamente de reforçar a força e o papel definitivo e importante já no processo de redemocratização no Brasil, nos anos 70, no processo do fim da ditadura militar, com a criação do movimento negro unificado, com a criação de correntes aliadas negras que reforçaram o PT. Eu falo isso porque eu vivi isso dentro da minha casa, tendo pais que foram fundadores do movimento e, tipo, vendo como criança pequena, reuniões lá em casa de pessoal se mobilizando, meu pai imprimindo panfleto para conscientizar a população negra da favela para ir para as ruas. Então, quer dizer, se o PT... E, tipo, quando o PT entra no governo e consegue realizar, depois de anos, décadas de luta, a questão das cotas raciais para a inserção na universidade, por exemplo, isso é uma coisa celebrada em família, porque foi uma luta familiar, tipo, não foi um processo do PT do ano X, 2000, blau, de implementar uma política, mas foi um processo que teve um histórico, teve um aparato popular. Então, eu gostaria só aqui na roda de expressar e de também transmitir mais uma voz para que no processo de auto-reflexão do partido, agora, nesse momento de luta, de se reorganizar para atingir um aumento de poder, que eu concordo também, eu acho que isso aí é uma ilusão a gente pensar que poder faz mal. Tipo, eu abro mão de estar no poder, mas eu acho que realmente, na conjuntura política, ou a gente faz uma revolução, e aí tem que eliminar o sistema capitalismo, destruir ele e recomeçar de novo, ou se vamos manter esse sistema, o poder tem que estar na mão de alguém. E eu prefiro, estou de acordo totalmente com você, que esteja num grupo em que eu tenha uma maior possibilidade de diálogo e de acesso a esse poder, ou de ser beneficiário desse poder. Então eu queria só deixar aqui na roda mais um reforço ao discurso, à posição das colegas, das companheiras e, enfim. É isso. Não se sentir tão comandada, né? Gente não é organizada, precisa de gente para comandar. Desculpa, cara. Agora eu estou anotada aqui, já passei várias no meu lugar, mas eu tenho assim uma pergunta assim muito concreta que eu sempre tive, nunca foi claro para mim. Por exemplo, Nordeste, né? Grupos de militantes do Nordeste, Norte, Nordeste. Como é que se articula isso no Brasil? Porque eu sempre tive tão poucas informações dos grupos do Norte e Nordeste brasileiro, de como eles articulam grupos pequenos ou grupos de jovens militantes, articulam com os grandes ou com o PT em si. O que o PT dá, o que o PT garantiza, o que o PT garantiza não é nem tanta palavra, mas o que o PT fornece ao Brasil, com esse Brasil que é enorme, com muitas pessoas militantes, que eu sinceramente, olha, no Maranhão, por exemplo, não vejo forças militantes de jovens políticos, apesar que tem como formações de mulheres negras, lá também formação, os negros em São Luís se formaram. Mas qual é o apoio? Qual é o apoio que dá o PT? O grande PT, a essa maioria desses grupos pelo Norte e Nordeste? Porque no Sul está claro, as pessoas, eu acho que pela facilidade, né, por estar no ponto de saída e de entrada, tem mais acesso pela distância também. Já no Nordeste, eu sinto que a maioria realmente se organiza na base da cotovelada, né, no eu vou, no empurra, no vamos. Então, essa é a minha pergunta aqui. Sempre eu tive essa vontade de perguntar sobre isso, que bom que eu estou tendo essa oportunidade hoje de perguntar isso a você. Como é que o PT auxilia,
né, auxilie esse norte-nordeste a se formarem esses grupos de militantes. Qual é o apoio? Porque já tem pessoas formadas, mas não tem pessoas que aparecem como tal, né? Eu, pelo menos, não conheço. Isso é uma questão que eu adoraria ter essa informação, desse apoio. E outra coisa é sobre a frente militar. Quando a gente, sobre a frente militante dos Agora toquei no por exemplo, quando a gente se reuniu no nosso grupo aqui em Berlim, que realmente o nosso grupo, todo mundo aqui realmente está de parabéns, foi com muita garra, muita força, muita energia que a gente foi para a rua e que estamos na reunião. Então a Lígia, me lembro muito bem que a Lígia foi uma das pessoas que falou, pô gente, se a gente necessita um nome para formar um grupo, por que não nos chamarmos Grupo Frente Ampla Popular, né? A Lígia ofereceu isso. É só agora para lembrar disso que já foi dito isso, né, no grupo. Só isso, agora vai falar a Sandra. Ou já... Sou eu? Você, ou não? Não, eu retiro assim, a minha inscrição porque eu estou recebendo coisas, aí eu estou num processo de pensar, né? Mas eu só queria sugerir que no processo de autocrítica do Partido dos Trabalhadores e que se ampliasse mesmo, eu insisto nisso. Eu acho importante a questão do poder, sim. Eu não acredito nem no macro, só no macro poder, no micro poder, porque uma escada ela é feita de vários degraus, né? Então tem que galgar esses pequenos, entre aspas, poderes. Mas com isso, eu penso que no 2016, século XXI, não dá mais para só discutir a questão da classe, como a classe operária, como único poder, como única frente. Eu acho que outros elementos que se constrói, a questão da subjetividade, é sim uma força. O Brasil, não é só o Partido dos Trabalhadores, tem que discutir a questão do racismo. A gente tem que assumir isso. O Brasil não pode continuar vivendo nesse mito da democracia racial, porque os jovens negros estão morrendo. O Brasil não pode pensar em crescer, em ser uma democracia, sem pensar na demarcação das terras indígenas. O Brasil não pode pensar o partido, o Brasil, não pode mais pensar numa democracia, em qualquer coisa que leve para frente, sem pensar na questão do LGBT. Não dá para pensar. Eu fico pensando enquanto afrodescendente, o que é Estado de Direito, o que é democracia, o nosso corpo, que é todo dia violado, e não tem uma sensibilidade. Ninguém chora por esse corpo, se morrer. Mas se um corpo branco morrer, ai meu Deus. Então o que é isso? Nós somos a maioria da população, como vivemos? Então o partido que quer avançar, um partido de cunho revolucionário, ele tem que pensar nessas questões e, além de fazer, qualquer presidente, o máximo do poder, ele tem que conversar com a nação e tem que tomar atitude de desconstrução dessas mazelas estruturais, que é o racismo, que é a misoginia, que é o sexismo, entendeu? Não dá, porque isso não é questão de segundo plano, é a questão de classe, porque eu, enquanto classe, mas a classe que eu vou representar está aí no corpo de mulher e uma cultura negra. Como é que é só essa classe? Né? O Joaquim Barbosa foi massacrado pelo Partido dos Trabalhadores, racista, macaco. Então, há de se enfrentar essa questão. Há de se enfrentar. Eu estou só um exemplo, não sou favorável à postura de Joaquim Barbosa, não entendo por onde ele passa. Só estou colocando que essa questão tem que estar na autocrítica. Não é pensar no poder em 2018, então, de repente a gente não ganha bodega nenhuma lá. Mas se a gente reforçar e voltar para as ruas, resgatar, não sei se a palavra correta é resgatar, porque não se nasce duas vezes. Porque a conjuntura anda independente de nós, né? Se a gente não interviu nesse processo agora, perdeu, tem que intervir agora.
Então, nesse sentido, eu acho que devemos, eu acho que o partido, nenhum partido deve estar centrado na figura de uma pessoa. Tem que ter uma estrutura partidária, porque eu já não aguento mais. Porque é fácil. Aí joga pro Lula, que joga pra Dilma, que joga pro Joãozinho, aí fica uma porção de nome que a gente fala, pô, meu Deus do céu, mas é um princípio do partido. O partido tem um princípio, então tem que caminhar dentro desse princípio. Se não rolar, sai fora. E eu acho que uma das grandes reformas que tem que ter, acho que o mandato tem que ser do partido, não pode ser o mandato do indivíduo, porque aí vai diminuir a opção de sacanagem. Só para fechar. Ok. Agora temos 3 pessoas e aí eu acho que a gente encerra, né? Já tá. Agora vai falar o Peter e depois a Helga e encerramos com a Sandra.